fé é impossível. O mesmo fizeram, afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raá não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. E o que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefé, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Meus irmãos, só um texto aqui, e como o escritor já disse, pelo tempo, não daria tempo para falar tudo que tem de falar de exemplos de fé. E a Bíblia começa a dizer aqui, meus irmãos, que pela fé, eles atravessaram o mar vermelho como a seco. Que coisa interessante, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que no tempo de Moisés, o povo estava escravizado no Egito, estava fazendo trabalho forçado. Só que a Bíblia vai dizer que eles lembraram de Deus e clamaram a Deus. E quando eles clamaram a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus respondeu. E a Bíblia chama Moisés para resgatar o povo do Egito. E a Bíblia vai dizer que Moisés vai resgatar o seu povo, a como Deus tinha mandado. Moisés começa a indagar com Deus: olha, Moisés, eu não sei falar. Olha, Senhor, eu não sei falar. Olha, Senhor, quando eu chegar lá, eu vou dizer o que para eles? Eu vou dizer quem me enviou aqui para libertar vocês. Deus vai dizer assim: olha, somente diga que eu sou. O eu sou é Deus. Então, pela fé, Moisés atendeu o chamado de Deus. Pela fé, Moisés agora resgata o povo e eles começam a caminhar. Só que quando eles saem do Egito, eles dão de cara com o quê? Com o mar vermelho. E a Bíblia vai dizer, o escritor vai dizer que esse povo, ele atravessou um mar como se fosse terra seca. Esse povo a qual Deus chamou, esse povo a qual Deus escolheu para salvar, para resgatar, e eles passaram o mar vermelho a seco. A Bíblia vai dizer que teve alguns que questionaram: olha, vocês tiraram a gente do Egito para vir morrer diante do mar, aqui perto desse mar? Porque é assim que acontece com muitas pessoas quando Deus nos chama, quando Deus nos resgata. Porque as pessoas pensam assim: viver para Deus, se Deus chamou, se Deus está comigo, vai ser tudo fácil. Mas ele está de cara com o mar vermelho. Não somente bastasse o mar vermelho, mas os soldados estavam atrás dele. Então aquele povo não tinha mais saída, não tinha mais para onde ir, porque ele estava diante de um mar, agora não podia passar, e para trás estava o exército para procurar para matar. E agora? Aí, meus irmãos, é que entra a fé do cristão. Aí as pessoas começam a se desesperar, e Deus diz: Moisés, usa o que você tem na tua mão. Moisés está com um cajado de madeira, de um pedaço de pau, e Deus diz: lança, Moisés, esse cajado sobre as águas, que as águas se abriram. E Moisés assim fez. O mar se abriu quando Moisés lança o cajado sobre as águas. Isso é o que, meu irmão? Fé. É fé porque, se nós, por exemplo, Deus mandar para você jogar um pedaço de pau sobre uma água e a água vai se abrir, será que nós teríamos fé para isso? Mas Moisés jogou e o mar se abriu. E a Bíblia vai dizer que eles passaram, meus irmãos, aquele mar como se fosse terra seca. Mas foi coragem, sabe por quê, meus irmãos? Porque imagine você, uma pessoa normal, de repente está diante de um mar vermelho,
de repente se levanta um paredão de um lado, um paredão de outro, e você tem que passar pelo meio daquele paredão. Sabe o que acontece, meus irmãos? Que muitas pessoas, muitas vezes, têm medo de viver o propósito de Deus, de viver aquilo que Deus chamou. Porque quando se encontra diante de uma situação dessa, as pessoas dizem assim: elas param, porque vai dizer assim: eu não vou passar por isso não, porque esse mar pode fechar a qualquer hora, e a gente pode o quê? Pode morrer sufocado. Então muitas vezes Deus abre o caminho para que as pessoas possam passar, mas diante das circunstâncias do cenário, as pessoas elas retrocedem. Olha, eu não vou entrar por isso, porque esses águas podem baixar qualquer hora, isso não vai dar certo. Mas aquele povo, meu irmão, sabe o que aconteceu? Aquele povo, pela fé em Deus, ele atravessou a Mar Vermelho. Um mar é uma coisa assim, meu irmão, a água é uma coisa terrível. Quando você vê muita água, é assustador. Agora, de repente, aquela água se abre e você tem que passar no meio daquela água. É fé, meu irmão. Se não for pela fé, você não vai. Porque a Bíblia diz que a água se divide. Então existe um paredão de água por qualquer lado ali. Então você teria que passar no meio. E o medo? Mas é pela fé, Cristo. Quando Deus determina algo na nossa vida, quando Deus abre o caminho, é para a gente seguir, é para a gente marchar, porque Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar. Porque não foi assim com o exército que vieram atrás deles, com os egípcios. O que aconteceu com eles? A água engoliu todos. Olha que interessante, meus irmãos. Então Deus, meus irmãos, Ele trabalha através da fé. Da fé, igreja. Nós precisamos ter essa fé. E Ele dá muito exemplo de fé. Ele dá exemplo que quando Josué ele é chamado para invadir a cidade de Jericó, a Bíblia vai dizer que Josué manda espião sobre aquela cidade, Jericó, e era uma cidade fortemente fechada, murada, com seus muros altos. E a Bíblia diz que Deus pede para Josué: olha, Josué, chama o povo para marchar, chama o povo para rodear esse muro 7 vezes. Porque 7 dias, porque esse muro vai cair. Só que Josué, meu irmão, já tinha entrado lá, sabia que lá tinha grandes homens, valentes, armados, até, meus irmãos. Mas pela fé, Josué, ele fez aquilo que Deus tinha pedido. Josué, olha, rodeia esse muro 7 dias. Nos 7 dias, dá 7 voltas e grita que esse muro vai cair. Isso é o que, meu irmão? É fé. Se Deus falou, está falado, não pode fazer que vai acontecer. Porque imagina, era um muro, meu irmão, era um muro bem fortalecido, da forma que você possa imaginar. E de repente ele começa marchando. E aquele muro, ele cai. Talvez você pode dizer assim: não, mas agora o muro caiu, já vencemos a batalha. Não. A Bíblia vai dizer que quando o muro cai, ele já entra dentro da cidade prometida como? Lutando, batalhando, guerreando, homem a espada. Então muitas vezes, meu irmão, é pela fé que Deus diz que a gente alcança objetivos sobre as nossas vidas. Marchar, a gente precisa movimentar, a gente precisa rodear o muro, a gente precisa enfrentar o nosso inimigo cara a cara, muitas vezes, e vencer. Isso é fé. Isso é fé nosso em Jesus Cristo. Porque você vai dizer assim: não, mas eu não tenho coragem, eu não tenho força para isso. Ele vai se relatar de Gideão. Gideão também podia ser uma pessoa assim como você. Quando Deus disse: olha, Gideão, eu entregarei todos esses midianitas,
em suas mãos, como se fosse um só homem. Gideão vai dizer assim: olha, Senhor, é impossível, porque eu sou mais fraco, eu sou mais desprezado, eu sou ninguém, nas palavras dele. Mas o Senhor disse: não, eu vou entregar esse povo nas tuas mãos. Então, pela fé, Gideão foi pela fé e venceu os inimigos. Sabe como? Na estratégia. Porque Deus, meu irmão, é poderoso. Porque quando Deus diz para a gente confiar na tua palavra, quando Deus diz para a gente confiar nele, você pode ter certeza que ele faz o sobrenatural acontecer sobre a nossa vida. E eu pergunto para você nessa noite: qual que é o mar vermelho que está na tua frente? Qual que é os muros que estão na tua frente nessa noite, gente? Porque aqui ele dá exemplos de fé. Qual que é a sua dificuldade que você encontra hoje? O Senhor disse: meu irmão, mas confia no Senhor. É pela fé. É pela fé, igreja, que nós alcançamos o objetivo de Deus. É pela fé. E eu pergunto: como está a tua fé hoje? Hoje a tua fé. A fé, meus irmãos, é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas espera confiante no Senhor. Esperando, acreditando que pode mudar a sua história, que pode mudar o seu cativeiro, que pode mudar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E que dá muitos exemplos de fé, até o ponto de dizer assim: olha, são tantos exemplos de fé, porque não haveria tempo para falar. E é assim, irmão, quando você olha para a palavra de Deus, você vê quantos exemplos de fé. A gente vai ver a fé de Abraão, a gente vai ver os exemplos, a fé de Noé, quando Deus disse que era água sobre a terra. A gente vê que Noé, ele teve fé, ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus. Então, igreja, é momento da gente confiar naquilo que o Senhor ele tem nos falado. E o Senhor tem nos ensinado muito sobre esses dias. O Senhor tem falado muito conosco nesses dias, igreja. E pela fé, nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. É crer, meu irmão. Crer que Jesus está voltando. Crer que em breve Ele voltará. O mais rápido possível que você possa imaginar, Jesus está voltando. E para crer isso, você precisa o quê? Fé. Você precisa ter fé. Eu não estou vendo nada, mas pela fé eu creio que Jesus está voltando. Pela fé, meu irmão, você vai acreditar na palavra que ele escreveu, que ele diz em João 14, e ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Isso é pela fé. Pela fé entendemos que nós não estamos só, nós temos um Espírito Santo, que é o ajudador, que ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que vos mande o Espírito Santo, e esse permanecerá com você para sempre, e esse te ajudará em todas as áreas que você precisar. Então é pela fé, igreja, pela fé. Tantos exemplos de fé aqui, ele vai nos dizer. Ele vai dizer que pela fé, aquela prostituta que estava em Jericó, elas acolheram os espiãs para que não fossem mortas, e ela permaneceu viva enquanto todos morreram. Elas creram que aqueles homens eram os homens de Deus, e elas guardaram aqueles homens para que não serem mortos, e ela permaneceu viva. Então é pela fé. É pela fé que você vai alcançar os seus objetivos. É pela fé, igreja. Mas a fé sem obra era uma fé morta. Como isso? Porque você pode dizer que você tem fé. Você acredita que você tem fé.
mas a fé precisa ter obras. E como ter obra? É quando você está numa situação dessa, meu irmão, como estava aquele povo diante daquele muro. Tipo assim, não tem saída, não tem solução, não tem como entrar, não tem como a gente passar por esse muro, mas pela fé, esse muro vai cair. A fé com obra é quando você está diante de uma situação que você acha impossível, que você olha assim para aquela situação e diz assim: não tem jeito, não tem solução. Mas como a Bíblia pregou aqui nessa noite, para Deus tudo é possível. Para Deus não existe impossível. Então você precisa crer, então você precisa acreditar nessa palavra. É pela fé, igreja. É pela fé que você vai alcançar isso. E como que eu vou ter fé? A fé vai surgir do nada? Não. A fé ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. É os exemplos que você vai ver na palavra de Deus que vai te encher o seu coração de fé. Ninguém tem fé do nada, assim. De repente, não tenho fé. Não, você tem fé é quando você ouve a palavra de Deus. Não é isso que a palavra diz? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, a gente vai ter fé em quê? Aonde está a tua fé? Aonde você está a sua confiança? A fé sua está baseada na palavra de Deus. Então você, pela fé, você vai alcançar a sua salvação. Pela fé você vai alcançar os seus objetivos. Mas a fé, ela precisa, igreja, ter obras, né? Muitas vezes Deus coloca o cristão na prova para ver se ele tem fé mesmo. Sabe disso? O Senhor prova os seus para ver se há sinceridade nesse coração. O Senhor prova, né? Talvez a gente passe por uma prova e a gente precisa ser aprovado. Porque eu dizer que eu tenho fé quando a minha escola está em dia, quando a minha casa está com a dispensa cheia, quando todo mundo gosta de mim, quando tudo está bem, quando eu carro bom, que eu tenho dinheiro, não, eu tenho fé. Isso é fácil. Agora eu quero ver você dizer assim: não, eu tenho fé quando falta o alimento na casa, quando as contas estão atrasadas, quando todo mundo vira as costas, né? Quando a gente está numa situação bem difícil. Aí, meus irmãos, é onde a nossa fé ela vai ser provada. Realmente a gente tem fé. Porque eu vou ser sincero, irmão, muitas pessoas elas dizem que têm fé, mas quando o negócio aperta, acabou a fé. Não existe mais nada. Não acredito em Deus, não. Deus vai fazer isso, não. Olha para mim, olha para a minha situação. Então, meus irmãos, preste atenção nisso. Deus prova o seu para ver se há sinceridade no seu coração, para ver se a sua fé ela é verdadeira, para ver se a sua fé ela é inabalável. Por isso que a palavra de Deus diz, meu irmão, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para os montes: lança-te daí no mar, e assim será feito. Só que as pessoas dizem que o grão de mostarda é porque é uma fé bem pequenininha, né? Mas diz, meus irmãos, que aquela sementinha do grão de mostarda diz que ela é resistente, diz que ela não quebra fácil, diz que é uma sementinha bem, sabe, bem dura, bem difícil de ser quebrada. Por isso Jesus disse que a nossa fé não, ela tem que ser inabalável. Não pode vir o que vier, mas a nossa fé ela tem que estar intacta, sem quebrar, sem despedaçar. Então não pense assim, não, meu irmão. Eu tenho uma pequenininha fé, não de um estado, mas também precisa ter a perfeição, a resistência que aquela sementinha tem. Não só pode ser pequena, precisa ser resistente para não quebrar, porque a primeira batida, na primeira dificuldade, já quebrou a fé, não tem mais fé. Você conhece pessoas assim? Não, conheço bastante.
Muitas pessoas. Ah, eu tenho fé em Jesus, daqui a pouco o negócio aperta. Não tem que mais não, acredito em Deus mais não, já acabou, não existe mais nada. Então permaneça na sua fé. A fé tem que ser uma fé inabalável. Precisa ser uma fé com obra, né? Deus, meus irmãos, Ele prova os seus para ver se há sinceridade em nossos corações. Então põe isso na cabeça. Né? A vida de um cristão não é só bênção, não é só glória, não, meus irmãos. Às vezes a gente passamos pela prova, a gente vai cantar aquele versículo. Nós passamos pela prova, dando glória a Deus. E seremos aprovados, né? Então, tenha essa fé, porque a fé é importante. Por que Jesus disse: voltando eu, encontrarei fé sobre a terra? As coisas estão se apertando, igreja. Jesus disse: olha, nos últimos dias, Ele teve que abreviar os últimos dias para que nem os seus filhos, que a coisa é tão feia, né? E a gente está vivendo isso, meu irmão, dias abreviados. Quem viu esses dias passando aí, vocês falando: olha, ontem foi o dia mais curto do ano, diz que a terra chegou mais rápido, então foi o dia mais curto, diz que mês que vem tem outro, em agosto tem outro dia mais curto. Então você disse sair falando, e Jesus já tinha dito: olha, meu irmão, nos últimos dias, os dias seriam abreviados, ou seja, passaria mais rápido. E não está sendo isso, igreja? Isso é o que estamos vivendo nos últimos dias, igreja. Então, precisamos de fé. Precisamos ter uma fé inabalável. Então, profetiza na tua vida, igreja. Profetiza na tua casa. Profetiza na tua família. Ah, mas eu já profetizei, mas eu já falei, mas eu já orei. Continue lutando, batalhando. Olha para os exemplos da Bíblia, olha para os exemplos da palavra de Deus, que você vai ter uma vida, meus irmãos, inabalável, resistente, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, nunca se abala, mas permanece firme para sempre. Palavra bonita, né? Agora, coitado do monte, está lá. É chuva, é sol, é tempestade, é fogo, mas o monte está lá, intacto, né? É fácil dizer assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, nunca se abala, mas permanece firme para todo sempre. Mas lembra de uma coisa, meu irmão: o morro está lá, tem fogo, tem vento, tem chuva, tem muitas coisas caindo sobre ele, mas ele está o quê? Está firme. Então, assim, eu sou firme, mas pode vir o fogo, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, que eu vou permanecer firme para sempre, em nome de Jesus Cristo, através da fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.